Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Um dia abençoado! Muitas bênçãos irão na sua vida, com certeza, porque para proporcionar segurança interior e te dar a força necessária para enfrentar os desafios do dia a dia, está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Seja bem-vindo! Bom, né, gente? O programa de hoje, como sempre, muito positivo, muitas coisas boas, muitas dicas aí para você. Começando, o preletor Enio Masaki Hara, o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Carlos Alberto da Silva ensinam como superar as oscilações do mundo fenomênico, ou seja, este mundo que nos cerca e que é projeção da nossa mente. Acredito até você que está assistindo o programa em casa, talvez esteja pela primeira vez assistindo o programa da Seichonoye, esteve rezando para encontrar a solução do seu problema. Está aí a solução do seu problema. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Como superar as oscilações no mundo fenomênico é o que vamos aprender agora com o preletor Enio Masaki Hara, o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Carlos Alberto da Silva. Acompanhe. Muito obrigado. Se você está passando por algum problema na tua vida, meu amigo, hoje o programa é feito para você, para que você então encontre soluções adequadas para resolver o teu problema. Para falar sobre essas soluções, o professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, Enio? Todo problema tem solução? Todo tem, todos têm. A pessoa precisa captar a resposta que Deus está dando. Tá certo. E também aqui o professor Carlos Alberto da Silva. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professor Enio, muito bem. O assunto de hoje é superando as oscilações do mundo fenomênico, por sua vez, obviamente, esses problemas, esses obstáculos que surgem. Professor, o senhor disse agora que todos têm solução, todos têm, né? Tem alguns assim que parece que não dá para ver o fim do túnel, né, professor? Porque a pessoa está buscando a resposta em um lugar errado. Quando ela ataca a causa, o efeito muda, porque tudo é causa e efeito, toda é ação e reação, né? Por esse fato que às vezes a pessoa fica olhando somente um lado e não vê o outro. E onde é que está o problema? Mudar o modo de viver, o modo de pensar, fazer uma autorreflexão, ela vai encontrar a resposta. Carlos Alberto, professor Carlos Alberto, já teve algum problema que a princípio achava que não ia ter saída e que resolveu com uma certa facilidade, aplicando o ensinamento da Seichonoye? Ah, sim. Confesso que não só antes de conhecer a Seichonoye, mas mesmo depois que conhecer a Seichonoye, a gente lida, né, professor Heitor, com situações que a gente olha assim, puxa vida, eu já enfrentei um monte de problema, mas igual a esse, não. Né? Será que vai ter solução? Mas é só a gente serenamente buscar a resposta no lugar certo, como disse o professor Heitor, e a gente encontra. Aliás, tem uma historinha que eu vi, uma historinha de criança, mas que me ajuda, inclusive, até hoje, para superar esses problemas. Diz que havia um rei, num reino muito distante, que estava aniversariando e um jovem mago foi levar um presente para ele e disse que deu um envelope e disse, olha, aqui existe a solução para o teu problema, qualquer que seja ele. Mas lembre-se, ele só vai ter efeito uma única vez, portanto sobra quando você não tiver mais por onde ir. Passados 5 anos, ele passou por um grande problema.
Aí ele buscou a solução, não achava, ele falou, lembrou do envelope, foi pegar o envelope. Aí veio uma voz, mas só abra quando não tiver jeito mesmo, porque só vale por uma vez. Aí ele pensou, vai que eu venho enfrentar uma situação pior do que isso. Passou mais 5 anos. 10 anos depois veio o problema bem pior do que aquele mesmo. Aí pensou, vou pegar o envelope. Aí lembrou de novo da voz, deixou para mais para frente ainda. Passado mais 5 anos, outro problema gravíssimo. Aí quando ele foi abrir, falou, acho que eu não aguento mais. Aí veio uma voz, olha, lembra, outras 2 ocasiões você achou que não achava solução. Não é melhor você tentar se esforçar, tentou daqui, tentou de acolá, resolveu o problema. Mais 5 anos. Aí ele tentou, não conseguiu, tentou de outra forma, não conseguiu. Cansado, desesperado, ele pensou, agora não tem mais jeito. Aí pegou o envelope para abrir. E aí estava escrito o seguinte, tudo passa. Não passou? E aí naquele momento ele entendeu que não existe problema que não tenha solução. Então quando as coisas apertam demais para mim, e eu penso que não tenho mais força, aí eu lembro que Deus está dentro de mim. E que nesse mundo fenomênico, tudo passa. É só a gente olhar para trás e vai ver que passou. Eu até trouxe a forma humana aqui hoje, para mostrar para o telespectador. Professor, forma humana, ela tem ajudado muitas pessoas, Não sei se a câmera vai dar para pegar aqui devido ao plástico, né? Ela tem ajudado muitas pessoas. Então eu queria entender, professor, primeiro, de que maneira funciona a forma humana e como ela pode ajudar uma pessoa a resolver o seu problema, superar os obstáculos e as oscilações. Então, esse desenho, a câmera deve estar pegando o desenho de um bonequinho. Esse bonequinho simboliza a pessoa que vai receber oração. E na vertical está escrito em japonês, Jiso, que significa imagem verdadeira. E nos 2 ideogramas laterais está escrito Enman, que significa harmonia. A nossa vida é uma vida harmoniosa porque é uma vida perfeita de Deus. E Deus não criou nenhuma vida torta, nenhuma vida defeituosa, nenhuma vida problemática, nenhuma vida viciada. Todos nós somos vida perfeita de Deus. Para manifestar essa vida harmoniosa, esse bonequinho simboliza a pessoa que vai receber a oração. Uma via ela é preenchida e a outra via fica na sede central, onde serão feitas as orações. E a pessoa vai receber 6 conjuntos de orações por dia. E cada conjunto demora 1 hora, ou seja, por dia ela vai receber 6 horas de orações. Por mês, 180 horas de orações. Como que... Basta escrever o quê? O nome da pessoa? O nome é o nome, a idade, não escondendo a idade. E aí no verso... Esse é o primeiro obstáculo, né? Como superar o obstáculo da idade? E o verso estão os desejos, né? Tá. Só lembrando que aqui eu vi um senhor que ele foi na sede central e ele viajar e escreveu parto feliz, mas parto feliz é para a mulher que está grávida. Quais são os desejos que é permitido fazer, professor? São 15 desejos, né? Tá. Inclusive tem um caso muito bonito de um garoto de 13 anos, ele foi fazer uma excursão para a região litorânea, na praia, né? E nisso ele estava com os 2 amiguinhos na água e veio uma onda muito forte e arrastou os 3 para o fundo. E no momento que ele estava, já tinha afundado, ele subiu um pouquinho, passou um surfista e disse, segura minha mão, e levou o garoto até a praia. Depois ele, como havia bebido muita água, foi levado para o hospital. No hospital ele soube que os 2 amigos que estavam com ele faleceram. E ele escapou. Na hora que passou o surfista, a mãe dele havia feito forma humana de proteção para ele. Então, houve essa proteção que ele estava recebendo 6 horas de orações por dia. Então, bom, são vários desejos, né, professor? Manifestação da imagem verdadeira, saúde, prosperidade, harmonia, emprego, casamento. Desencalhar, encontrar metade da alma também, né? Funciona? Funciona. Também sou testemunha. Depois assim funciona. Ave Maria. Olha aqui, ó, 4 filhos. Por enquanto, né, cara? A esposa disse que já tá bom. O senhor conheceu um caso lá na sede? Tem um rapaz que trabalha lá e ele havia rompido o namoro e no dia seguinte ele fez a forma humana para encontrar metade da alma, casamento. No dia seguinte ele conheceu uma moça que hoje é a esposa dele, então funciona. Então, meu amigo, ó, sem problema, oração para que tudo seja resolvido. Professor Carlos Alberto, falamos bastante em orações aí, né? Como meio de superar os obstáculos também, né?
A hora que a gente vai orar para resolver um problema, qual é que é a postura mental de fazer uma oração? Olha, eu estou com uma série de problemas, estou doente, estou desempregado. Faz oração. Tem gente que faz oração errada, né? Faz. Por exemplo, na Seitonê nós nunca oramos suplicando ou então para ter algo que a gente não tem ainda. A oração na Seitonê nós partimos do princípio de que nós já temos. Então a gente parte do princípio agradecendo a Deus, sabe, por aquilo que já tem. Jesus Cristo disse que quando estamos orando, não precisa ficar preocupado em pedir para Deus, porque vosso Pai já sabe o que vos é necessário antes que lhe o peçais. Esse é o princípio aplicado na Seitonê. Então não precisa orar para curar a doença, tem que orar agradecendo a saúde. Exatamente, porque se a gente ora para ficar curado, significa que eu reconheço aquela doença. Se eu oro para ficar rico, eu reconheço a pobreza. Então a oração, a princípio, parece que faz o efeito contrário. Então, ou seja, você está orando para ficar rico, mas está ficando mais pobre, porque a mente está trabalhando, conscientemente a gente está falando, quero ficar rico, inconscientemente eu estou dizendo, eu sou pobre. Aí esse inconsciente é mais forte. Tá certo. Então, ao orar não fixando a mente no problema. Por exemplo, no livro A Verdade, volume 8, que nós estamos utilizando como estudo nessa nossa conversa aqui, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala justamente sobre isso, que a gente precisa, existem como dois mundos. O mundo primeiro, da primeira criação, o mundo verdadeiro, que é o mundo da imagem verdadeira. O céu, citado por Jesus Cristo, meu Pai que estás no céu. E existe um mundo fenomênico que é o mundo das formas, o mundo de projeção, é o mundo aparente. Então, nesse mundo aparente, existe a doença e a saúde. Existe a riqueza e a pobreza. No entanto, isso pertence ao mundo fenomênico, não é o mundo real criado por Deus. No mundo que Deus criou só existe a perfeição absoluta. Então, nós quando oramos, estamos nesse mundo fenomênico, no mundo de dualidades. Só que a gente fixa a nossa mente no mundo perfeito criado por Deus. Então, ou seja, no mundo que Deus criou, não existe pessoas doentes. No mundo que Deus criou, não tem pessoas que sofrem. Nem existe pessoas encalhadas. Então, ou seja, cada qual já nasceu com a sua verdadeira metade da alma. E a oração da cura divina, a forma humana, como nós chamamos ela, justamente tem esse objetivo. Então, essa forma humana, ela funciona como se fosse uma espécie de uma antena. Então, a gente, ao carregar ela conosco, a gente é como se a gente estivesse sintonizando com esse mundo perfeito criado por Deus. Então, quando a gente ora de forma correta, nós ficamos livres das oscilações do mundo fenomênico. Porque esse mundo fenomênico, ele sempre oscila. Mas o mundo de Deus, ele é eterno e perene. Tá. Carlos, você está falando agora aí sobre orar... não ora para curar, mas ora agradecendo a saúde, né? Então, professor Carlos, professor Heitor, quando a situação está mais ou menos boa, né? Parece que é mais fácil, né? Não, ok, vou fazer isso, né? Mas quando tá doendo pra caramba, né? Tem uma dor terrível ali, isso é pedra, como que chama? Pedra nos rins, não sei qual é o nome correto disso, cientificamente falando, né? Cara, assim, aparentemente, eu fico imaginando assim, deve ser doido, né? Fala, caramba, tá doendo, mas não pensa na dor, pensa no rim perfeito, né? Como que trabalhar com esse lado aí, professor Heitor, professor Carlos? Mas em parte, sabe que no momento que a pessoa já fez tudo quanto é forma, tudo quanto é tentativa, e às vezes a pessoa está até desenganada, aquele caso que nós fizemos, comentamos no outro programa, que eu estava indo para tomar, dentro do metrô, para pegar o metrô, uma moça reconheceu que era da televisão, né? E o filho estava desenganado, câncer no cérebro, e se alastrar todo, mas ela acreditou, foi praticando o ensinamento da Seitonê e ficou curado, 100% curado. Então, exatamente, às vezes a pessoa, quando ela está numa situação muito boa, até a concentração dela era muito dispersa, porque ela está muito presa às coisas materiais, muito envolvida com divertimento, mas na hora que ela já não tem mais saída, ela se agarra a Deus, né? Quando a pessoa é muito materialista, até o ateu acredita em Deus. Por isso que às vezes no hospital, quando a pessoa lê uma revista, está numa situação desesperadora, ela lê com aquela visão, com aquele enfoque, com aquela fé, com aquele fervor bem diferente, ela solta o ego dela. No momento que ela abre, solta o ego, aí o coração está pronto para ouvir Deus. E nessa hora, acredito até você que está assistindo o programa em casa,
talvez esteja pela primeira vez assistindo um programa da Seitianoye, esteve rezando para encontrar a solução do seu problema. Está aí a solução do seu problema. Né? Basta estar em harmonia, não é verdade? Posso citar, né, o Por mestre favor. aqui, no livro A Verdade, volume 8, diz assim: o clamor e o grito de dor não bastam para nos salvar. Quanto maiores os protestos e as reclamações, mais áspero se torna o caminho que devemos prosseguir. Quando nossas almas serenarem e formos dominados pela sensação de paz, os obstáculos desaparecerão imediatamente. Se continuarmos a reclamar do nosso mundo, só regrediremos espiritualmente, e as mesmas condições se sucederão até aprendermos o significado de nossa experiência. E aqui diz: se você compreender na página 156 e agora no trechinho da 157. Só um segundinho. Esse trecho é do Agachá, do grande mestre Agachá, que a última encarnação dele foi 7.000 anos atrás. Por isso que o mestre colocou nesse livro, é fantástico. Aliás, quem é fantástico. Esse livro é extraordinário, né, professor? É meu livro de cabeceira também. Sabe? Tem vários, mas esse é um dos preferidos. Mas diz assim: se você compreender o significado de cada uma das lágrimas que derrama, elas se tornariam lindas pérolas de sabedoria. É a sua própria alma que atrai um ambiente adequado para as suas provações, de acordo com a natureza do seu karma e seu grau de despertar. Quem está em casa agora quer ter acesso a esse livro, como que faz? Ah, é fácil. Sabe, você pode entrar no site agora, por exemplo, no www.sni.org.br. E lá você vai encontrar a livraria virtual da Seitianoye. Tá certo. E ali você vai ter acesso a toda a literatura da Seitianoye. E, professor Enio, uma coisa para o pessoal que está ouvindo, sempre que você que está nos acompanhando nos programas, a gente sempre fala dos livros. E às vezes pode dar talvez uma sensação falsa, que o objetivo nosso seja vender livro. Não é isso. Não é, não. Porque nesses 23 anos, quase 24 anos que eu tenho de Seitianoye, eu posso dizer que se eu sou uma pessoa completamente diferente, é que eu paguei o preço. E o preço, sabe, não é fácil a gente mudar aquela mente, né, professor? Sabe, que a gente veio aprendendo a limitação, o medo e tantas coisas do mundo fenomênico, que a gente fica preso a essas oscilações do mundo fenomênico. E só tem um jeito da gente fazer isso, é colocando coisas novas. E através dos livros da Seitianoye, quanto mais a gente lê essas palavras, mais a vida da gente ilumina. Tem até, não vai dar tempo, não sei quanto tempo nós temos. 2 minutos, professor. 2 minutos. Eu tenho um relato até de um rapaz que trabalhou comigo e mostra aquilo que o Carlos está falando, do valor que o mestre fala. Um bom livro é um professor particular que você carrega. É fantástica essa frase. E eu lembro de um caso que aconteceu com um rapaz que trabalhou comigo na empresa, foi meu funcionário na empresa, e depois ele foi para a Espanha, na cidade de Vigo, porque o sogro e a sogra foram para lá, tentou a sorte lá, 6 meses depois retornou, e a situação dele... Ele estava numa empresa, encontrei com ele estava trabalhando numa empresa, e como é que você está? Eu falei, estou ganhando 8.000 cruzados, na época do cruzado. E eu falei, leia o livro, você merece ganhar mais, você merece um salário de 50% do que você está ganhando, você merece ganhar no mínimo 12.000 cruzados, pelo seu conhecimento, pela sua formação, pelo bom profissional que você é. Então, leia o livro Convite à Prosperidade, volume 1, disse para que ele lesse, e disse o seguinte: quando você terminar de ler o livro, a sua mente vai se transformar e você vai atrair coisa maravilhosa para você. Você vai ver coisa da sua vida mudando. E depois eu reencontrei com ele, quando fui visitar um amigo, ele disse, e aí, como é que está? Estou na mesma. Quanto você está ganhando? 8.000. Eu falava, você é um pangaré. Eu falei para você ler o Convite à Prosperidade, volume 1. Aí a esposa estava do lado e falou, perdão, eu que não comprei. Eu falei, então compre e leia. Passados uns 10 dias, ele veio na minha sala, com terno, e falou, onde você vai? Falou, entrevista. Que hora que é a entrevista? 8h30. Eu olhei para o relógio, era 10h30. Você já fez entrevista? Ela falou, não, estou com medo. Eu falei, por que você está com medo? Porque eu fiz a inscrição, preenchi a ficha para solicitação de emprego em São Caetano do Sul. Eu recebi um telefonema da empresa para trabalhar no Alphaville, eu vou ter que cruzar a cidade inteira. Aí eu pensei, eu vou dependendo do salário. Ele falou para a moça que ligou para ele. Aí quanto que é o salário? Ela falou em torno de 20.000. Foi quando ele ficou com medo, porque ele ganhava 8. Então ele foi lá conversar comigo. Falou, meu amigo, oportunidade não se perde. Eu não falei para você que a sua vida ia mudar, você lendo esses livros da verdade, consequentemente, e você ia conseguir coisas melhores? Aí eu falei, pega aquele telefone e liga para lá. Aí ele conseguiu uma entrevista com o diretor-presidente da empresa, foi lá, fez a entrevista, e falei muitas coisas, principalmente autoconfiança, mentalizar que já está empregado, agradecer a pessoa que ia entrevistar. Fim do filme.
domingo ele me telefona e o diretor-presidente diz o seguinte: olha, eu achando que você está morando muito longe, ele falou: não, agora eu já sei o caminho, não vou me perder mais, eu não vou chegar atrasado. Ele falou: não, vou te dar um adicional ainda. Então ele passou a ganhar 21 mil cruzados. O livro custava R$ 6,50. Por mês dava para comprar 2 mil livros com a diferença de salário que ele teve, né? Então, não vale a pena, para o crescimento espiritual. Nós estamos na escola da vida. É só ter boa vontade, né, boa vontade de ler, e ter um caminho bom, como é a da Seitonê também, né? Então, para você que está em casa aí, ó, a sua sorte já mudou. Então, ligue 0800 770 2600 e você vai estar recebendo aí na tua casa uma revista da Seitonê inteiramente grátis. É só ligar, passar os seus dados e lembre-se que sempre é uma revista só por pessoa. E também através desse mesmo número você tem acesso a qualquer série da Seitonê para que você vá e participe, compre livro, peça uma orientação pessoal e também seja integrante dessa família Seitonê, que é esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Também fica aqui o nosso abraço carinhoso a todos vocês que são mantenedores do programa da Seitonê. Nosso muito obrigado mesmo, que colaboram aí mensalmente para que esse programa se mantenha no ar. Então a você, nosso muito obrigado. A você que não é ainda, é só ligar também no 0800 770 2600 e a partir de R$10, só R$10 por mês, você pode estar colaborando com a Seitonê e cada certo período você vai estar também recebendo na tua casa um livro da Seitonê inteiramente grátis. Então todos os mantenedores recebem livros da Seitonê, de acordo com a categoria que você colabora, vai estar recebendo um livro cada 2 meses, um livro cada 6 meses, um livro cada 1 ano, um livro todo mês, de acordo com a categoria. Então é só ligar no 0800 e se informe direitinho e seja também um patrocinador do programa da Seitonê, nesse modo feliz de viver. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki, obrigado pela orientação. Obrigado, professor Carlos Alberto da Silva, obrigado pela orientação, muito obrigado a todos. Nós estivemos na companhia do sempre enriquecedor programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação, viu? E para entrar em contato com Deus, para fechar com chave de ouro o programa de hoje, vamos juntos ao nosso momento de oração. Muito obrigada. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado.